Povo de Deus, feliz sábado. Eu sei que a gente termina o culto aos sábados, segundo culto, 12 horas. Hoje é um dia especial. Dá para ir um pouquinho mais? Eu falei com o pastor Vinícius, pastor, quanto tempo eu posso pregar? Ele disse, você pode pregar o tempo que você quiser, só que 12 horas o povo vai embora. Dá para tolerar um pouquinho mais hoje? Pode ser? Tem a bênção de vocês? Ok, hoje é dia especial, não é? Hoje é dia do jejum, é dia mundial da busca do Espírito Santo. E nós estamos na casa do nosso Deus. Então eu queria ir um pouquinho mais, quem sabe uns 10 minutinhos ou 15, no máximo 15, tá bom? 12, 15, pode ser? Então, eu gostaria que os irmãos soubessem que hoje a Igreja Adventista, aqui e no mundo inteiro, está orando e jejuando durante 10 horas, a semelhança dos discípulos, pedindo o batismo do Espírito Santo sobre a nossa vida, a nossa família e a nossa igreja. Deus prometeu bênçãos especiais para esta época, mas Ele só vai dar para aqueles que buscarem. E a única forma de nós recebermos o batismo do Espírito Santo é através da oração, a oração insistente, continuando, e nós precisamos continuar em oração. Neste momento eu quero que você curve a fronte para nós orarmos e buscarmos a Deus para a iluminação da sua palavra. Oremos. Pai querido, nós queremos ouvir a tua palavra. Nós não viemos aqui para ouvir homens falar. Queremos ouvir a tua mensagem. Fale ao nosso coração, Senhor. Tu tens um plano para cada um de nós. E quando a mensagem for pregada, que ela fique gravada para sempre no nosso coração. Abençoa cada um de nós ao ler a tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 4. Lucas 4. Abra sua Bíblia. Não existe salvação em Bíblia fechada. E sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém? Prezados irmãos, era um dia semelhante a este. Era um lugar semelhante a este. Jesus estava aí, na sinagoga. Este era o costume de Jesus. E a igreja aos sábados. Parabéns a você que está na igreja de Deus no santo sábado. E naquele dia deram ao levita, Jesus era levita, da tribo de Judá, deram para que Jesus lesse um texto. E ele leu. Eu gostaria de sugerir que quando vocês fossem a São Paulo, assistissem também o culto na igreja adventista judaica. Não sei quantos já assistiram, já estiveram naquela igreja lá em São Paulo. É uma igreja só de judeu, que são adventistas. Já tem alguns judeus adventistas aqui, brasileiros também. Eu já assisti umas 2 vezes. Interessante como eles pegam a Torá com todo respeito, que é a Bíblia deles, palavra de Deus. E eles leem, e quando leem, eles sentam para fazer a pregação. E Jesus fez assim. E quando Jesus assentou-se para pregar, ele leu o texto que nós acabamos de ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para pregar aos pobres, pregar aos que necessitam, pregar a todo mundo nesta geração. Prezados irmãos, esta é uma tarefa nossa também.
através do Espírito Santo de Deus, nós vamos pregar o Evangelho a todo mundo nessa geração. Amém? Quantos acreditam nisto? Eu também acredito. Jesus espera por isto. O pastor Mark Phelan fez uma mensagem que deveria ser pregada em todas as igrejas adventistas do mundo inteiro. Eu estou com esse sermão aqui na mão. E esse sermão fala sobre algo interessante. Diz que nós deveríamos orar mais e fazer da Bíblia um livro de oração. Você sabia que existem 650 orações na Bíblia? 650 orações na Bíblia. E nós deveríamos fazer da Bíblia um livro de oração. Mas como assim, pastor? Sim, nós deveríamos fazer da Bíblia um momento de oração. Ao ler a Bíblia, você deve fazer uma aplicação especial à sua vida. E enquanto você ora, você vai dizendo: Senhor, assim como esse texto está falando a mim, assim como Jesus estava na sinagoga, eu também estou na sinagoga, assim como o Espírito de Deus estava naquele tempo, nos dias de Jesus, o Espírito de Deus também está aqui entre nós. Então que o Espírito de Deus cuide de nós também. Então fala com o texto, fale com Deus, use a Bíblia como sendo um livro de oração. E o pastor Mark Phelan está dando uma sugestão, para que a gente use um acróstico. O acróstico é o ACTS, não sei se você decorou, letra A, letra C, letra T e letra S. Se fosse você, anotaria para não esquecer. A nossa oração deve ter essas 4 palavras. Primeira palavra, a letra A quer dizer adoração. A nossa oração deve começar com adoração. Jesus Cristo mesmo falou que quando nós dirigíssemos ao Pai, dissesse: Pai, santificado seja o teu nome. Então você exalta o nome de Deus e adora o nome de Deus. Faça isso quando você orar, e você deve louvar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus. A letra A quer dizer a adoração que você deve aplicar na sua vida, para que o Espírito... Estou agradecido porque isso está acontecendo comigo. Estou agradecido porque a chuva serôdia está sendo derramada em todo o planeta Terra, e também nós já estamos sentindo aqui nessa igreja, já estou sentindo na minha vida, e eu quero testemunhar da presença do Espírito Santo em mim. Conheço algumas igrejas, e essa igreja judaica, ela fala alguma coisa, ela diz que nós devemos testemunhar mais. Nós temos visto poucos testemunhos na igreja. Cada culto deveria ter testemunho do poder de Deus na vida da gente, testemunho do que Deus está fazendo por nós, que Deus poderá fazer por nós. E aquela igreja, ela faz o seguinte, ela diz, chega um sacerdote lá na frente, ou um irmão, e ele diz assim: gente, eu quero dar um testemunho a vocês nessa manhã. E eles falam: eu quero dizer para vocês em testemunho que Jesus Cristo é o meu Salvador, e Ele morreu na cruz do Calvário para me salvar. Esse é o testemunho que eu quero dar nessa manhã. É um testemunho interessante, é uma confirmação da palavra de Deus para o público. Outro chega e diz: eu quero dizer para vocês que o meu testemunho é que o Espírito Santo de Deus mora aqui nesta terra, já está nesse planeta e está no meu coração. É um testemunho, e a gente deveria desenvolver mais possibilidade de testemunhar. A letra A quer dizer adoração, a letra C quer dizer confissão, a letra T quer dizer testemunho, e pastor, e a letra S? A letra S quer dizer súplica, solicitação ou pedido. E aí nós devemos abrir o nosso coração para Deus, nós devemos abrir em súplica, nós precisamos pedir mais. E aí você pode utilizar aquela relação de nomes que você tem para orar por esse, por aquele, pelo seu parente, pela sua vida,
pelos seus filhos que estão fora da igreja, quem sabe, por aqueles que estão firmes na igreja para que não se desvie. Ore, e ore que o Espírito Santo tem interesse em atender a sua oração. Mas, prezados irmãos e amigos, Jesus orou para que o Espírito Santo estivesse conosco dentro de nós. Nesta manhã, eu quero falar a respeito do Espírito Santo como selo. Quando a gente tem estudo bíblico, muitos anos atrás, quem sabe há 200 anos atrás, quando você teve estudo bíblico para ser batizado, para ser membro desta igreja, a pessoa que deu o estudo bíblico disse: hoje nós vamos falar sobre o selo de Deus. E quando deu o estudo bíblico sobre o selo de Deus para você, disse que o selo de Deus era o que, irmãos? Diga. Selo de Deus era o sábado. E realmente o selo de Deus é o sábado. E quando tiver em jogo a guarda do sábado e a guarda do domingo, e por decreto dominical for obrigatório você guardar o domingo, se você ficar do lado do sábado, do lado de Deus, pode ter a certeza que receberemos o selo de Deus. Mas o selo de Deus não é somente o sábado. O selo de Deus não é somente o sábado. Sabe por quê? Porque o selo de Deus é o caráter de Deus. Está escrito na Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, que um dia nós vamos receber um novo nome, e uma pedrinha branca com um novo nome, onde está escrito o nome de Deus e um novo nome seu, porque nós precisamos lembrar que o selo é o caráter de Deus. No sábado está realmente o caráter de Deus, mostrando que no quarto mandamento, o caráter de Deus é apresentado como Criador, o caráter de Deus é mantenedor, o caráter de Deus é benévolo, o caráter de Deus é salvação, é salvador. Mas na Idade Média, sabe qual era o selo de Deus? Na Idade Média, o selo de Deus era aqueles que aceitavam a Bíblia e a Bíblia somente. O selo de Deus era a palavra de Deus. Quem seguia catecismo ou outras coisas humanas, não tinha o selo de Deus. Tinha o selo de Deus aqueles que diziam a Bíblia e a Bíblia somente. A palavra de Deus e somente a palavra de Deus. Esses tinham o selo de Deus. Lutero era assim. E outros pioneiros na época da Idade Média. E a senhora White diz: o anjo de Deus está guardando o túmulo de Lutero, e um dia ele vai ressuscitar para receber o galardão. Amém? Ele tinha o selo de Deus. Mas sabe de uma coisa, queridos? O selo de Deus não é somente o sábado, não é somente a Bíblia, mas é também a lei de Deus. Por isso que lá em Isaías capítulo 8 diz: sela a lei no coração dos discípulos, sela a palavra no coração, porque a lei de Deus reflete o caráter de Deus, que tem o nome de Deus, é o selo de Deus. A lei de Deus também é o selo de Deus. Mas nessa manhã eu quero falar sobre um outro selo, e esse selo se encontra na Bíblia em vários lugares. E abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, verso 31. Abra a palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Vamos ver qual é o selo de Deus nos nossos dias. Sabemos que o sábado é o selo de Deus, que será determinante nos últimos dos últimos dias. Mas agora, nos nossos dias, hoje, aqui agora, qual é o selo de Deus? Efésios capítulo 1, versículo 13 diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra de Deus, o evangelho da vossa salvação, tendo neles também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate de sua propriedade à volta de Cristo, não é? Em louvor
da sua glória, o penhor, o selo, é o Espírito Santo hoje. E o Espírito Santo deve ser colocado sobre a tua alma, o teu corpo, a tua vida, o teu coração, tudo que você tem, tudo que você é. Nome de Deus, selo de Deus. E ele diz: quanto custa essas toras que eu carimbei com o meu selo? E o dono da serraria disse: tanto. E ele pagou, e disse: vou mandar buscar. E ele voltou para Manaus, e chegou lá em Manaus, falou para os empregados: peguem o caminhão, vão à serraria tal, e traga todas as toras que tiver o meu carimbo, que tiver o meu selo, tragam, porque são minhas, eu comprei, eu carimbei, eu paguei, e agora são minhas, tragam para mim. E os empregados pegaram o caminhão e foram lá, e observaram entre todas as madeiras, aquela que tinha o carimbo do patrão. Prezados irmãos, isso encerra alguma mensagem para nós? Sim, Jesus veio a esse mundo, deixou como penhor o selo do Espírito Santo, o selo do seu caráter, o selo da sua lei, o selo da sua palavra, o selo que Ele quer colocar na tábua do nosso coração, é o selo do Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo você e eu podemos receber agora, para que quando o decreto dominical vier, nós estejamos ao lado de Deus, ao lado do caráter de Deus, ao lado da lei de Deus, ao lado do sábado, ao lado das coisas que são sagradas para o céu. E quando Jesus voltar, o Pai vai dizer: filho, traga para mim todos aqueles que tiveram o meu carimbo, todos aqueles que tiveram a minha marca, todos que me honram, todos que me aceitam, porque o selo do Espírito Santo está selando os corações hoje. Nesta manhã, eu sei que você deseja este selo na alma, deseja esse selo no coração, o selo que será colocado sobre os fiéis a Deus, os fiéis em todos os aspectos, fiéis da guarda do santo sábado, porque este é um selo especial, fiéis também na devolução dos dízimos ao Senhor, para a pregação do Evangelho. Esse selo será colocado na fronte daqueles também que guardam e devolvem as ofertas do Senhor, principalmente as ofertas sem manchas, sem máculas, sem direcionamento. A oferta para Deus não pode ter a manipulação humana. Sela essas pessoas também. As pessoas que cuidam do seu corpo, que não comem coisas imundas, que sabem que cuidar do corpo é religião na essência da palavra também, que faz exercício físico, que sabe que determinados alimentos fazem mal, não come essas coisas. Sela essas pessoas, porque cuidam do templo do Espírito Santo. Nós precisamos lembrar também que hoje o Espírito Santo deseja selar a sua vida, mas você precisa ter tempo para ele. Então, use a palavra de Deus, use a oração, use tudo que você tem à disposição, faça parte de uma comunidade que te fortalece, faça parte de um pequeno grupo que vai ajudar você a ter o selo de Deus. Por favor, irmão, nessa manhã, aceite o batismo do Espírito Santo na porta do teu coração. Deixe que Deus escreva a sua lei no coração. Vocês sabem, Deus escreveu 2 vezes na Bíblia e quer escrever a terceira. A primeira vez que Deus escreveu na rocha, na pedra, porque Deus estava escrevendo sobre o seu caráter, e o caráter de Deus é como uma escrita na rocha, que o tempo não apaga. Segunda vez que Deus escreveu na areia, porque Deus agora estava escrevendo o caráter dos homens, e o caráter dos homens é como uma escrita na areia, que qualquer coisa apaga, não tem muita história,
Mas a terceira vez que Deus quer escrever, Ele quer escrever na tábua do nosso coração, conforme está lá em Hebreus. Ele quer escrever a lei no coração, Ele quer escrever o caráter dEle no nosso coração. E a senhora White diz: quando a igreja de Deus na terra refletir o caráter de Deus, Jesus virá para reivindicar os seus. Quando a igreja de Deus refletir o seu caráter, o selo de Deus, Jesus virá te buscar e virá me buscar. Irmãos, eu tenho um irmão, aliás, eu tenho vários irmãos. Eu sou o filho mais velho de 7, lá na minha casa. E o penúltimo irmão que eu tenho, ele tornou-se dependente químico, usuário de drogas. Ele usou droga por 18 anos. Tudo que um irmão, tudo que uma família poderia fazer para livrá-lo, tentou. Levamos para várias clínicas de recuperação. Tentamos tudo o que podíamos e sabíamos. Buscamos recursos aonde poderia ter. Descobrimos uma clínica, e sim, ele fugia, sempre fugia das clínicas. Descobrimos uma clínica lá em Fortaleza que faz um tratamento compulsório, um tratamento contra a vontade do paciente, porque eles acham que a pessoa que está sob o efeito das drogas não tem poder de decisão mais. Eles são muito levados para a droga. Mas essa clínica disse: nós fazemos o tratamento compulsoriamente. Uma cartada: vamos orar de madrugada, vamos pedir a Deus a misericórdia. Irmãos, isso é coisa terrível, sabe? Ter um drogado na família. E eu sei que muitas famílias têm, quase todas as famílias têm isso. E sabe, nós começamos a fazer, irmãos, orar 4 da madrugada. Eu disse: irmão, não pode ser 4h30. Irmão, 4 da madrugada. 4 da manhã. Tá bom. Passamos a fazer esta corrente de oração. Queridos irmãos, às vezes eu orava: Senhor Deus, eu quero acordar amanhã 4h11 para ver se você está realmente nos acompanhando. Eu quero 4h11. Por que os 11 minutos? É para saber, Senhor Deus, se a gente está no rumo certo. Eu quero que tu me acorde assim. E quando eu acordava, eu pegava o celular, olhava a hora, 4h11 exato. Eu dizia: que bom, Senhor, que a coisa está andando, que você está confirmando. Prezados irmãos, oramos 1 ano, às madrugadas, e fazem 2 anos que meu irmão não usa mais drogas, está liberto, está voltado para as coisas religiosas, e ele assiste por dia cerca de 6 sermões de Ivan Saraiva, a televisão dele e também a internet. Ele baixa outras coisas. Eu estou assim porque ele também pega desses outros pregadores por aí afora, Malafaia e não sei o que mais, e JR, ele pega e escuta tudo. E eu digo: Senhor Deus, pelo menos não está nas drogas, pelo menos está ouvindo alguma coisa. E eu gostaria que você soubesse, irmão, não foi uma outra solução, nenhum outro recurso, a não ser oração, que o nosso Deus atendeu. Tem você alguém assim na sua casa? Tem você algum problema parecido com este? Ou algum outro problema maior? Pede a intercessão do Espírito Santo. Pede ao Espírito Santo que abra o teu coração, a tua família, para intercessão. Estamos no momento da intercessão. Hoje é o dia de nós recebermos o batismo do Espírito Santo.
porque o Espírito Santo deseja nos abençoar. O Espírito Santo está aqui conosco. Nós devemos pregar mais sobre o Espírito Santo. E lembre-se, essa mensagem do Espírito Santo é para ser vivida, muito mais do que ser entendida. Tem gente que quer entender demais as coisas, quer estudar demais da natureza do Espírito Santo, quer saber como é a composição do Espírito Santo, os poderes. Irmãos, nós precisamos experimentar muito mais do que estudar. Claro que devemos estudar, mas nós devemos ter esse relacionamento, esta comunhão, esse experimento. Deixa que o Espírito Santo faça a obra. Estamos na chuva serôdia, na época da chuva serôdia. Deus está querendo derramar a chuva serôdia. Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós lá no santuário. E nós estamos aqui pedindo. Então nós temos tudo para receber. Porque a época é favorável, o tempo é esse. E se você não se colocar na posição de receber, a chuva vai cair sobre outros. Lembre-se que as 10 virgens, somente 5 receberam, porque 5 buscaram, 5 enchia constantemente a sua vasilha do dobro do Espírito. Nesta manhã eu quero orar por você, para que Deus ajude você, para que Deus abençoe você, para que Deus coloque o carimbo sobre você, e esse carimbo é o selo do seu caráter, é o selo de Deus, é o selo para a vida eterna. Será que nesta manhã você deseja ser abençoado assim? Será que você vai orar mais pelo Espírito Santo? Será que você vai pedir mais? Será que você vai se colocar na posição? Será que você vai deixar que o Espírito de Deus trabalhe em você, não somente aqui, mas ao sair daqui? Aqui na igreja a gente recebe, a gente está em sintonia, a gente está em harmonia, mas quando sai daqui, irmãos, parece que alguns esquecem que estão com o Espírito Santo, parece que alguns esquecem que são filhos de Deus, parece que alguns esquecem que a bênção continua. Nesta manhã eu quero orar por você. Quantos querem que nós oremos por você? Quantos querem? Levanta a sua mão, fica com a mão erguida. Senhor Deus, Tu és o nosso Pai, nós estamos com a mão erguida em direção ao céu, porque nós queremos receber o batismo do Espírito Santo. Derrama sobre nós a chuva serôdia, Tu nos prometestes, nós estamos aqui te pedindo, Jesus está intercedendo, por favor Senhor, a Tua igreja está clamando, batiza-nos com o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Sela a nossa vida contigo, sela a nossa alma, sela as entradas do nosso coração, sela, Senhor Deus, para que naquele dia, quando Tu voltares, possamos estar entre aqueles que foram carimbados pelo batismo do Teu Santo Espírito. Dá-nos hoje um bom dia, um dia de jejum, um dia de consagração, um dia de confissão, um dia de testemunho. Dá-nos, Senhor Deus, um dia de súplicas para recebermos verdadeiramente o batismo do Espírito Santo. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ficar em pé para cantar o hino final? Vamos levantar e cantar o hino 157. Vamos pedir o Espírito Santo e nos pedir. Eu peço que ao terminar o culto, alguns diáconos que estiverem aí de plantão aí nos ajudem numa questão bem rapidinha. Fiquem aí 2 minutinhos com a gente, para nos arrumarmos uma coisinha para a Santa Ceia, tá bom? Vamos louvar o Senhor com o hino 157. Deus te louvado porque você ficou, né? Você ficou até o fim para receber o Espírito Santo, que Ele use a sua vida. O Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder. O Pentecoste fez brilhar
Livres em Cristo sem qualquer temor, saíram todos da prisão e conseguiram mesmo em um ganhou, final vitória conquistar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder tua graça e teu poder. Vem nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja, aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, mais alegria hão de achar. Receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja, aqui reavivar. Eis nossa prece. Querido Deus, nosso Pai, nós sabemos que Tu já nos abençoastes. Ao sairmos daqui, Senhor, que possamos sair nessa certeza, que o Espírito Santo está dentro de nós e junto de nós, vai à nossa frente, está ao nosso lado e um dia vai nos levar para o céu. Abençoa esta igreja e a cada um de nós, teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que quiserem olhar a obra, andar lá dentro, orar comigo lá, eu vou estar por lá agora, os portões estarão abertos, certo? E em seguida, então, vamos para casa.